Agora, gente, diante da sua obra, né, diante do cadáver, o seu Alexandre de Moraes determina, né, que são sempre inapeláveis os verbos que ele utiliza quando ele quer, né, a direção lá do Centro de Detenção Provisória de Brasília, que lhe mande informações sobre a morte do Clériston Pereira da Cunha, né, e entregue a cópia do prontuário do relatório médico dos atendimentos recebidos pelo interno durante a custódia. É pura cara de pau. Esses documentos todos, cada um entregue junto com reiteradas justificativas jurídicas, atestados médicos e apelos humanitários, vem sendo displicentemente empilhado sobre a mesa do Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, desde os primeiros dias dessa prisão. E o primeiro e o mais contundente desses documentos, aliás, é essa imagem que vocês estão vendo aí, né, gravada no 8 de janeiro de 2023, às 15 horas, 57 minutos e 24 segundos, conforme vocês podem ver ali, né, mostrando o Clériston na loja dele em Brasília, a vários quilômetros de distância da Praça dos Três Poderes, né, até depois do horário em que terminou o quebra-quebra que ocorria por lá. Só depois das 16 horas ele seguiu para a praça, né, e entrou no Senado já depredado, onde ele foi preso para o resto da vida dele. Essa foi a primeira prova da inocência dele enviada pelo seu advogado, Bruno Souza, né, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo o relaxamento de uma prisão que era obviamente indevida, mas foi inútil, né? A prova nunca foi apreciada ou sequer comentada de forma nenhuma. Na sequência, enquanto o Clériston iniciava aquela sucessão de crises de vômitos seguidas de desmaios nos pátios e nas celas da Papuda, né, foram inúmeros os apelos e os atestados médicos enviados ao ministro relator, né, dando conta de que o Clériston tinha comorbidades graves, derivadas da Covid, que tinha prostrado ele no hospital por mais de 30 dias. Né. Ele sofria também de diabetes grave, né, fazendo uso de medicamento contínuo, entre aspas, documentos que estão lá registrados pelo advogado, né, de posse do Alexandre de Moraes, fazendo uso de medicamento contínuo de 12 em 12 horas sob risco de morte. E desde que está preso, acrescentava o documento, né, não se tem medicado, correndo risco iminente de sofrer um mal súbito e ir a óbito no centro de detenção provisória, local em que se encontra. Textual isso. Finalmente, gente, um documento médico datado de fevereiro de 2023, mas que consta como protocolado a ação do Cunha no Supremo Federal, em maio desse ano, informava que o Clesão sofria também de vasculite de múltiplos vasos e de miosite secundária à Covid-19. Outras informações adiantadas ontem, logo depois do anúncio da morte do Clesão, registram que de janeiro a maio desse ano ele recebeu 6 atendimentos médicos na Papuda. Mas outro prontuário, a que teve acesso o deputado Marcel Van Hatten, e que eu mesmo também tive a oportunidade de pôr os olhos, né, registram que desde que ele foi preso, o Clesão passou nada menos de 36 vezes pelo atendimento médico da Papuda. E, evidentemente, gente, a cada crise, os familiares dele e os advogados se movimentavam para tentar destampar os ouvidos do Alexandre de Moraes. Mas tudo sempre foi inútil. Em paralelo, a família, em desespero, né, recorria ao Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República. E em setembro deste ano, a Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido de liberdade apresentado pela defesa do Clériston. O órgão considerou que o fim da fase de instrução, com as audiências das testemunhas e do próprio réu, possibilitava que ele fosse solto. Aspas. O término das audiências
para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa e a realização do interrogatório configuram importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, e seja para a garantia da ordem pública, seja para a conveniência da instrução criminal, especialmente considerando a ausência de risco de interferência na coleta de provas. Esse era o texto da Procuradoria-Geral. Mas Sua Eminência, a Esfinge, o Alexandre de Moraes e os 10 covardes que cercam ele naquele palácio de Brasília simplesmente não apreciaram o pedido. E esse, gente, tem sido o procedimento padrão da justiça do Estado democrático de direito lulista, né? Que é esse que caça mandato, que censura jornalista, que prende representante eleito do povo e que condena réus em lote sem examinar provas, sem atender os ritos mínimos da civilização, né? Em julgamentos sumários, né? Sem direito à defesa de advogados, e tudo isso para rir na sua cara, em nome da defesa da democracia. Eu mesmo, gente, em outro caso que eu acompanhei pessoalmente, de um dos presos mais antigos dessa ditadura, o Ivan Rejane Fonteboa Pinto, preso preventivamente desde 22 de julho de 2022, né, num presídio de segurança máxima lá nos confins de Minas Gerais, por ter publicado uma piada de que o Alexandre de Moraes não gostou num blog dele. Eu sou testemunha dos 4 agravos regimentais impetrados pelos advogados desse homem e dos vários habeas corpus que nem chegaram a ser apreciados, simplesmente são ignorados, e também as 2 ou 3 ordens de soltura já despassadas pelo Ministério Público Federal para esse preso, que eu vi e que foram, tudo sempre fica simplesmente sem resposta. Gente, no direito penal brasileiro, o resultado morte, né, tem toda uma cadeia causal, né, cujos atos podem ser praticados mediante ação ou omissão. No caso do Clériston, a responsabilidade vai desde o Alexandre de Moraes, que manteve ele preso indevidamente contra parecer do Ministério Público Federal, né, até o Rodrigo Pacheco, né, que por omissão assegura ao Alexandre de Moraes no cargo, permitindo que ele continue cometendo arbitrariedade em cima de arbitrariedade, né? E isso sem falar na cumplicidade de toda aquela malta de supostos jornalistas, daqueles que gritam terrorista para a dona Jupira, condenada a 17 anos, mas aplaudem os estupradores de bebês do Hamas, né? Com todas essas provas, dormindo nas gavetas do Alexandre de Moraes, ele é tão culpado pela morte do Clériston Pereira da Cunha, né, e pela desgraça irrecuperável da família dele, como se ele tivesse cortado a jugular desse homem com a unha daquele dedão, né, com que ele gosta de intimidar quem não tem condição de reagir a ele, né? E diante disso tudo, gente, com o corpo ainda insepulto, o Lula condecora o Alexandre de Moraes na presença do nosso ilustre ministro dos Direitos Humanos. Gente, vou falar, ter de engolir tudo isso 24 horas depois da eleição argentina, com aqueles votos de papel apurados em poucas horas, né, para dúvida de ninguém, e a estrita neutralidade de quem quer que não fosse eleitor, redobra a nossa vergonha e o temor cada dia maior que eu sinto com a gravidade da doença do Brasil. Afinal, senhoras e senhores, está claro que os cucarachos sempre fomos nós.